Polícia Federal está nas ruas mais uma vez. O Gustavo Uribe e a Larissa Rodrigues têm apuração pra gente. Tem policial federal batendo a porta de determinados endereços importantes. O Gustavo Uribe apurou e vai dizer pra gente um endereço especificamente bastante importante, não é, Uribe? Sim, que seria do pai do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. A operação deflagrada hoje é baseada em duas investigações diferentes. A primeira delas, a questão do inquérito das milícias digitais, ou seja, um grupo que acabava dispersando fake news e ameaçando autoridades da República nas redes sociais. O segundo, o esquema das joias, ou seja, a utilização de presentes que foram dados por autoridades estrangeiras e incorporados no patrimônio pessoal, tanto de Jair Bolsonaro, como também no patrimônio pessoal de outros integrantes da ex-gestão. Um deles, um escândalo que foi divulgado há poucos dias sobre o relógio Rolex, o Pedro Nogueira que trouxe, que foi incorporado por Mauro Cid e que ele tentou vendê-lo. Então, o objetivo dessa operação é tentar restituir alguns presentes recebidos por autoridades, por integrantes do governo de Jair Bolsonaro, que acabaram sendo incorporados no patrimônio pessoal. Então, o que a gente conseguiu confirmar até agora é que um dos alvos dessa operação de busca e apreensão é o pai do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Pai do general Mauro Cid, que vem a ser o general Lorena Cid, que prestou a mão com o presidente Jair Bolsonaro. A gente dizia sempre aqui que a relação do Mauro Cid com o presidente Jair Bolsonaro transcende questões profissionais e se aproxima de uma relação pessoal, porque o general Lorena Cid prestou exército junto do presidente Jair Bolsonaro e dirigiu o Departamento de Educação do Exército, passou a reserva em 2019, primeiro ano de mandato de Jair Bolsonaro, para assumir um cargo em Miami, nos Estados Unidos. Ele foi escalado pela Presidência da República para chefiar o escritório brasileiro da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, APEX. E ficou no posto até o começo deste ano aqui, o começo de 2023, quando houve a troca de governo e outras nomeações. Ele prestou, então, serviço militar, esteve na AMAN, se formou na AMAN com o presidente Jair Bolsonaro. O que você conta pra gente, Larissa? Uma relação íntima, né? Isso que dá pra gente afirmar entre Mauro Cid, a família Bolsonaro e a família do próprio ex-ajudantes de ordens. Outros detalhes, a gente, claro, aqui, enquanto eu até vou falando, o Uribe atrás de informação, o nosso produtor ele, Jonas Maia, mas o que a gente tem de informação até agora, que são 4 mandados de busca e apreensão, nenhuma prisão hoje, são mandados de busca e apreensão atrás de informações e documentos que a polícia tenta, então, investigando, chegar a essa linha de que eles usavam dinheiro desses bens recebidos fora do país para pegar ali em espécie esse montante para o seu acervo pessoal. A gente tem 4 mandados de busca e apreensão, 2 aqui em Brasília, um em São Paulo e um em Niterói, no Rio de Janeiro. Então, de acordo com a Polícia Federal, os valores obtidos das vendas de joias, de materiais de valor recebidos em missões oficiais eram convertidos em dinheiro em espécie para o patrimônio pessoal, então, da família de Mauro Cid. A Polícia Federal nas ruas, nesse momento, com 4 mandados de busca e apreensão. Vale lembrar, né, Uribe, você trouxe isso aqui pra gente essa semana, que a CPMI do 8 de janeiro conseguiu e-mails, e a gente chegou a mostrar esses e-mails aqui, em que o Mauro Cid faz uma prospecção de mercado, né? Ele quer saber quanto o mercado pagaria a ele, e ele conversa com uma interlocutora, uma mulher, não se sabe se ela era a potencial compradora do Rolex, se ela era alguém que iria intermediar a venda do Rolex. O fato é que ele ganhou um relógio, um Rolex, numa viagem internacional com o presidente da República e queria passar o Rolex adiante. 60 mil dólares, não era isso, Uribe? Mas ali não tem a confirmação se ele de fato vendeu o relógio, né? Ele tá prospectando o mercado até o momento em que a interlocutora pede certificado do relógio. Aí ele diz, olha, não tem certificado porque o relógio é um presente, mas é novinho, posso te garantir.
Fontes da Polícia Federal me dizem que ele tentou vender o relógio, mas não o vendeu. É por isso que agora tem essa operação da Polícia Federal também para tentar recuperar esse relógio. E há outros e-mails comprometedores que a CPMI do 8 de janeiro conseguiu. Um deles a gente trouxe aqui na CNN Brasil. Havia uma ordem de que alguns presentes de Jair Bolsonaro, entre eles, pedras preciosas lá em Teófilo Otoni, em um dos locais onde Jair Bolsonaro fez campanha. Ele recebeu as pedras preciosas, uma caixa Michele Bolsonaro e um envelope a Jair Bolsonaro, que fossem entregues nas mãos. E aí o e-mail fala: nas mãos de Mauro Cid, e que não fossem cadastrados. Por que não fossem cadastrados? Porque a partir do momento que você tem o cadastro desses presentes, eles são incorporados ao patrimônio público do governo federal, da presidência da República. Então essa é a desconfiança na linha de investigação da Polícia Federal. Por que teriam de ser entregues na mão de Mauro Cid? Se era uma tentativa de apropriação indébita desses bens ou não. Tanto é que um grupo de 8 parlamentares, que alguns deles fazem parte da CPMI, ingressaram com pedido junto à Procuradoria-Geral da República para uma investigação, entre elas mandados de busca e apreensão, é o pedido para a Procuradoria-Geral da República. A gente ainda não sabe se essa operação de hoje foi, na verdade, uma consequência desse pedido e, mais que isso, também um pedido para o Tribunal de Contas da União para fazer essa investigação. Então, e essa operação de hoje se baseia, pelas informações que a gente tem de bastidor, naqueles e-mails que foram obtidos pela CPMI do 8 de janeiro e que mostraram essa relação de Mauro Cid com os presentes da presidência da República. Então a gente falava que a CPMI não poderia ir adiante porque a própria Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal já tinham evoluído muito, mas a gente vê aí que tem muito pano para manga ainda na investigação. Nós seguimos acompanhando, então, a Polícia Federal agora cumprindo operação de busca e apreensão. Um dos endereços é a casa do pai de Mauro Cid, o general Lorena Cid, que se formou nas agulhas negras com o presidente Jair Bolsonaro. O relacionamento dos dois vem desde então, extrapolou para o filho, o Mauro Cid, que foi convocado para ser o ajudante de ordens do presidente da República, e o pai, com quem inicialmente o presidente Bolsonaro tinha relações, foi escolhido para um cargo nos Estados Unidos em 2019, e a Polícia Federal agora batendo a porta da casa dele. A suspeita qual é mesmo, Larissa? A tipificação do suposto crime cometido é peculato. Eu tenho até informações aqui, só um minutinho. Os fatos investigados configuram em tese os crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Mas eu queria trazer 2 detalhes. No fim de semana, quando foi na sexta passada, ou na quinta, se eu não me engano, veio à tona essa questão dos e-mails que o nosso repórter Pedro Nogueira trouxe aqui na CNN. No fim de semana eu estava de plantão e fui tentando entender toda essa situação. A Polícia Federal já tinha a informação desses e-mails, mesmo antes desses e-mails serem mostrados, digamos assim, pela própria CPMI. O que se tem? Que essa investigação, que essa operação de hoje faz parte da operação das joias como um todo. Tem um inquérito dentro da Polícia Federal que investiga todo o escândalo das joias. Um braço dessa investigação, desse inquérito, é em cima dos e-mails trocados, da participação de Mauro Cid e agora do seu pai em toda essa história. O que a gente pode afirmar até agora é que é parte do inquérito das joias. Claro, a gente vai seguir acompanhando, apurando para saber até que ponto também poderia ser uma tentativa de venda de joias recebidas ali pela Arábia Saudita. Joias, você fala inquérito das joias, aquelas joias que ficaram na Receita Federal em São Paulo. Exatamente. Ainda há que se desenrolar as investigações para saber até que fato tinha em mãos joias recebidas pelos sauditas. Mas o que dá para se afirmar agora, de acordo com fontes da Polícia Federal, é que a operação de hoje faz parte, sim, do inquérito das joias, que envolve toda a questão do próprio presidente Jair Bolsonaro, que teria recebido aquele estojo, que ficou muito tempo na Polícia Rodoviária Federal. Não, desculpa, eu estou confundindo as coisas. Que teria recebido aquele estojo, que ficou muito tempo na Receita Federal. Tem um outro estojo que ficou dentro também ali do Ministério de Minas e Energia, mas é parte desse inquérito que agora tem vários braços. E um desses braços é essa troca de e-mails que a CPI teve acesso, mas que a Polícia Federal já tinha essa informação há algum tempo. Colombo.
Muito bem, a gente vai continuar acompanhando. A Polícia Federal, então, batendo a porta da casa do pai do Mauro Cid numa operação de busca e apreensão. Não tem mandado de prisão nessa etapa dessa operação, no inquérito referente àquelas joias, aquele presente recebido pelo presidente Jair Bolsonaro lá na Arábia Saudita, pelo ministro de Minas e Energia, né, para o presidente Bolsonaro. Um dos estojos ficou na Receita Federal, na alfândega, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e porque queriam tirar aquele estojo de lá. O funcionário da Receita fez o que tinha de fazer, aquilo não podia entrar sem ser declarado, ele reteve, como eu não poderia, o Mauro Cid, o ministro, ninguém poderia, e para tirar de lá só mediante pagamento de multa, que é referente ao preço do objeto retido, 16 milhões, falam de 16 milhões, não é? O valor daquelas joias, dá para imaginar quanto custaria a multa. E o Mauro Cid e outras figuras importantes da República, àquela altura do campeonato, queriam tirar aquele estojo da alfândega. Esse é o general Cid, pai do Mauro Cid, um dos alvos da operação de busca e apreensão nesta manhã. E como eu dizia, o filho dele, Mauro Cid, ajudante de ordens do então presidente da República, Jair Bolsonaro, queria tirar aquele estojo de lá sem respeitar a legislação, porque era um presente para o presidente da República. Esse era o argumento que ele apresentava. E o funcionário foi corajoso, bastante corajoso. Disse não pode. A regra é essa. Vale para mim, vale para você, vale para o presidente, vale para qualquer um. Vamos continuar acompanhando? Vocês voltam imediatamente assim que tiverem alguma novidade. Combinado? Larissa e Uribe seguem apurando.